Boa tarde a todos que vão entrando depois. Boa tarde, Anitta. Para alertar o que vai acontecer então, né, já nesses últimos momentos de aula que a gente vai ter, tá? Boa tarde, Henrique. A gente vai ter aula até o final desse mês, então dia 12, dia 19 e dia 26 de novembro, tá? E posteriormente, vocês vão fazer a prova de vocês na semana do dia 3. Então, a N2, a prova N2 de vocês vai ser liberada ali, creio eu que no máximo no dia primeiro, e aí vocês vão ter até o fim de semana para finalizar essa prova. Depois, vocês vão ter um encontro comigo, se vocês quiserem, precisarem, no dia 10 de dezembro, para tirar dúvidas antes da nossa prova de recuperação, que vai acontecer na semana do dia 14 até o dia 17 de dezembro, uma vez que dia 18 eu pretendo já fechar a nota, inclusive com a nota da recuperação. Por decisão da reitoria, a gente não vai ter expediente no dia 21, 22 e 23 de dezembro. Aí já emenda as férias docentes e as férias discentes até comecinho de fevereiro e posteriormente vocês vão retornar, nós vamos retornar, né, para concluir o semestre letivo em fevereiro de 2021, tá? Eu acho que ainda não foi divulgada essa notícia para vocês, não sei se foi ou não, mas a gente já sabe disso, tá? Os professores já sabem disso. Vocês têm alguma dúvida em relação ao e-mail que eu mandei antes? As mesmas explicações. Bom, pode falar, Mariana, desculpa. Bom, então assim, se não tem dúvidas, está tudo explicado lá. Se vocês quiserem entrar em contato comigo durante as férias, eu peço que pensem algumas vezes, tá? Que eu não vou estar abrindo o e-mail e nem vou estar. Sim, vou atender pelo WhatsApp, né? Mas se não for algo emergencial, eu não vou interromper as férias, tá bom? Entenderam isso? Mas aí, se for preciso rever alguma nota posteriormente ao dia 18, a gente vai ter ali fevereiro para rever alguma nota, rever alguma avaliação. E antes que vocês me perguntem, quem tem alguma observação sobre a nota de participação, manda para mim por e-mail que eu faço a correção. Teve alguns dias que o registro aqui do Google Meet não funcionou direito, então provavelmente são esses dias aí que para vocês deve estar dando aí que vocês não tiveram participação, tá bom? Mas aí eu faço a correção lá depois. Bom, vou falar para você. Eu tinha mandado e-mail falando quais são os assuntos dos nossos próprios encontros. Hoje eu vou falar para vocês rapidamente ética do discurso, fazer uma espécie de introdução. É o capítulo segundo da dissertação que eu estou usando, da minha dissertação de mestrado, para explicar isso aqui, tá? Semana que vem eu devo explicar sobre ética eudaimônica,
ou genealogia da moral. Um é o pensamento do Nietzsche, o outro é o pensamento do Epicuro, mais pensamento ali do Aristóteles, que são três pontos de vista totalmente diferentes sobre o que vem a ser ética. Tá? A ética do discurso ela ainda está dentro daquela sequência que a gente vinha trabalhando, que é Hannah Arendt, a pressuposição de que você tem que se imaginar livre e ao desenvolvimento da consciência moral lá do Lawrence Kohlberg. Então, de certa maneira, Hannah Arendt, Kohlberg, a crítica que a gente levanta a crítica com a neurociência, mas meio que dá uma afastada nela, né? Porque há uma necessidade de você pressupor a liberdade como algo que fundamenta a sua ação no mundo. E aí a gente fecha essa parte da ética mais racional com a ética do discurso, e aí semana que vem a gente trabalha um pensamento já totalmente discordante, que é o pensamento do Nietzsche sobre o que vem a ser ética, e fecha com a ética da responsabilidade, ou a ética eudaimonista, tanto numa perspectiva social, pensando como Aristóteles, ou numa perspectiva individual, ali pensando de acordo com a Epicuro, tá? Aí esses vão ser os assuntos junto com o desenvolvimento da consciência moral da nossa N2, tá? Da prova N2, que vale 3 pontos. A participação mais 3 pontos, e aí tem o debate lá que vocês têm que fazer sobre ética, que já está aberto, vocês têm até o final desse mês de novembro para realizar. Alguma dúvida? Sugestão? Questionamento? Sobre o podcast, ele é uma atividade coringa, né, Daniel? Você pode me entregar ele até ali, dia 4, 5 de dezembro, que aí dá tempo de eu escutar antes de pontuar vocês. Aí a nota do podcast, de 2 a 10 minutos. De 2 a 10 minutos, acho que tá bom. Porque a gente consegue falar muito em 2 minutos, tá? Eu que não consigo, porque o meu pensamento é mais lento. Então vamos lá. Ética do discurso, pessoal. O podcast, Anitta, é uma atividade que eu tinha proposto para vocês fazerem no lugar da N2, da prova N2, mas eu acabei deixando ela como uma atividade substitutiva ou coringa, para que vocês possam usar, se vocês quiserem fazer, para substituir alguma nota de vocês. Não é obrigatório, não, tá? É opcional, tá bom? Senão fica muita atividade para vocês e eu acho que vocês acabam não tendo muito tempo. Estava até pensando em reduzir a nota do fórum, porque eu acho que acaba sendo 4 pontos, eu acho que é muito pesado para uma nota de fórum. Colocar, sei lá, 4 pontos para a participação nas aulas e 3 pontos para o fórum, ou colocar 4 pontos na participação, 4 pontos no fórum e fechar a média de vocês com 12. Também não seria de todo mal. Qualquer assunto tratado em filosofia 4, qualquer assunto, neurociência, tal, diminuir o valor da prova, pode ser também, pode ser. Ou deixa a prova valendo 3 e a participação valendo 4, fecha em 11, não tem problema não. Tranquilo, pessoal? Vocês estão participando de boa, vocês estão indo levando a sério, acho que não tem motivo de querer prejudicar vocês não. Tá? Mas vamos lá então. Qual é a ética do discurso? A ética do discurso
ela é uma ética que a gente poderia falar que é uma ética de tribunal, né? Ou é uma ética de autocomposição, né? Aquilo que no direito as pessoas envolvidas numa determinada controvérsia, né? Na busca por um direito, representando partes de um processo, elas tentam buscar a conciliação e a autocomposição mediante a atuação do judiciário, mas não o judiciário como julgador para dizer quem está certo e quem está errado, mas como um facilitador ali do diálogo entre as partes, para que as partes possam, entre elas mesmas, resolverem os problemas, né, que elas enfrentam no mundo da vida, tá? Então, a ética do discurso é uma ética de solução ou de solucionamento de conflitos que nascem naquilo que nós vamos chamar de mundo da vida. O mundo da vida, eu vou começar explicando a partir deste conceito, que é o último dos slides, porque acho que faz mais sentido, tá? Que é propriamente o mundo da vida, né? Em Habermas, que é o pensador que desenvolve é um dos pensadores que desenvolve essa teoria, tá? Ele e o Karl Otto Appel, que são dois alemães, ainda o Appel acho que já falecido, mas o Habermas ainda está vivo. O mundo da vida em Habermas, ele funciona como o mundo em que nós vivenciamos todas as nossas experiências, seja particulares, pessoais, sociais ou objetivas. Então, a gente até poderia pensar que o mundo da vida ele se desdobra em três, né? Três mundos. O mundo social, que é o mundo que eu compartilho com as pessoas. O mundo objetivo, que é o que eu compartilho com os objetos no mundo. E o mundo da minha psique ou da minha psicologia, um mundo particular, que é onde propriamente estaria a nossa intimidade, onde raramente a gente dá livre trânsito para qualquer pessoa, né? Nem às vezes a gente consegue entender o que se passa dentro da nossa mente, imagina permitir que outra pessoa ali transite. Mas então o mundo da vida é esse mundo complexo, né, de relações psicológicas, de relações sociais, de relações objetivas que temos uns com os outros e com nós mesmos, desde o nosso nascimento até o nosso falecimento, e no mundo jurídico ainda subsiste esse falecimento porque a nossa memória ela ainda é um valor a ser resguardado tanto pelos vivos quanto pelo próprio ordenamento jurídico ou pelos que ainda vão nascer. Então já nascemos dentro desse mundo da vida, não saímos dele quase nunca, só saímos dele para resolver problemas oriundos do próprio mundo da vida, como, por exemplo, o bullying, a dissolução familiar, as relações trabalhistas, as ofensas ou as dificuldades que enfrentamos na vida, as ofensas físicas e tudo mais, questões religiosas e tudo isso. Então, no mundo da vida, eu tenho o indivíduo, eu tenho o compartilhamento com outras pessoas, com a família. Às vezes, a nossa família, ela não é, muitas vezes, ela não é aquela do comercial de margarina, então, portanto, a nossa família é a mais inclusiva possível ou mais diferente possível. Então, busquei uma representação de família onde não há tanto uma aparência que importa, mas sim o afeto que existe, né? Uma família extensa, porque está a presença ali do tio, né? Não só da esposa e do esposo, do pai, da mãe, dos filhos. É o mundo onde a gente se decepciona, né? Porque a gente vai sofrer,
a gente vai sofrer porque é a nossa aparência, é o nosso jeito, é a nossa forma de estar no mundo, às vezes a incompreensão que temos do mundo ou dos outros, é o mundo do trabalho, é o mundo dos projetos, é o mundo que construímos a nossa existência, construímos a nossa vida, é o mundo em que, embora às vezes a gente se sinta estrangeiro nele, porque nós não encontramos um porto seguro, é o mundo do porto seguro também, que está representado aqui nas imagens pela diversidade daquela ceia ali das crianças, né, que estão lanchando, não se importando muito com a aparência. É o mundo da revolta, da briga, da discussão, da brutalidade, e é o mundo da fé. Tá? Então, o mundo da vida, resumindo, é o mundo em que vivemos, e ele vai servir também de depósito ou repositório, né? Tanto o depósito quanto o repositório, para as discussões que vão ser travadas nessa ideia que eu falei para vocês de tribunal, de autocomposição, de busca por reunificação, né? Que a ética do discurso ela tenta, de alguma maneira, permitir que as pessoas que tenham interesses nas questões, né, discutidas a partir daquilo que vivencia e daquilo que vai afetar a vida delas, elas possam estar estabelecendo normas de conduta que possam ser normas de conduta válidas para todas as pessoas. Então, o objetivo principal da ética do discurso não é buscar o que é justo de forma absoluta. E também não é buscar a felicidade coletiva ou particular. O objetivo da ética do discurso é fornecer elementos necessários para que as pessoas possam coletivamente estabelecerem o que elas entendem como normas válidas para regular a conduta das pessoas que vão ser abarcadas, que vão ser colocadas dentro do conjunto e vão ter que obedecer aquelas normas pré-estabelecidas, não numa razão, mas sim num, num diálogo, num processo discursivo. Deixa eu ver o que a Ana escreveu aqui. Professor, eu não estou em casa, estou usando a internet do meu celular. Talvez eu não consiga acompanhar a aula. Não tem problema, Ana. Depois você assiste ela na íntegra, se for necessário, tá? Se você perder a conexão. Então, o objetivo da ética do discurso é estabelecer uma estrutura onde as pessoas possam dialogar, onde não haja interferência da violência em nenhum aspecto da violência e nem a interferência do poder econômico, tá? O objetivo da ética do discurso é, criando esta rede de proteção do diálogo racional, né, onde as pessoas dialogam a partir das suas perspectivas, a partir dos seus lugares de fala, sobre problemas que elas estão vivenciando, que afetam não só a elas, mas a outras pessoas. Isto vai permitir também que estas pessoas envolvidas no contexto do problema que o processo discursivo visa solucionar, elas mesmas possam dar a solução, que vai ser uma solução válida para determinado momento, né? Mas que se espera que ela possa ser duradoura, pelo menos por um determinado período de tempo que nós esperamos conviver
em harmonia com as outras pessoas. Então, aqui o que se busca não é sermos retos, né, no sentido de virtude o tempo todo. Mas aqui o que se busca é estabelecer um ambiente dentro do mundo da vida onde a gente sinta que impera uma harmonia. Eu não posso falar de justiça absoluta, porque a ideia de justiça absoluta seria aquela sensação de que você não teve que abrir mão de nada para alcançar determinado objetivo. Mas no diálogo, no discurso, inevitavelmente você abre mão, né, de algumas pretensões, de alguns direitos para chegar no consenso. Então, para entender bem a ética do discurso, a gente precisa entender qual é o fundamento da ética do discurso. O fundamento da ética do discurso é a ação racional, e dentro da ação racional, aquilo que nós chamamos de ações sociais. A estrutura desta ética é a pretensão de validade dos atos de fala, o princípio da universalização, o princípio do discurso e também a situação ideal de fala. Tá? O mundo da vida, como eu coloquei já para vocês, ele é um depósito e um repositório dos temas que vão ser debatidos pelos participantes do discurso. E quem são os participantes do discurso? Qualquer pessoa que tenha interesse na resolução daquilo que está gerando conflito social, daquilo que está gerando uma espécie de mal-estar coletivo. Bom, a ação racional, né, como eu falei para vocês, é uma ética que está muito próxima do pensamento da Hannah Arendt, também do pensamento do Lawrence Kohlberg, porque ela bebe da mesma fonte desses dois pensadores, que é o pensamento kantiano. Então, aqui, basicamente, se coloca a seguinte perspectiva. Eu só sou responsável pelas decisões que eu tomo em termos racionais. Então, aqui também há uma certa rejeição à ideia de que você não é racional, que você não decide propriamente dito, que está muito presente ali na neurociência, tá? Que as decisões são tomadas antes de chegar à nossa consciência, tá? Que você tem que ter consciência do que você está fazendo, uma vez que você vai ser responsabilizado exatamente pelas suas atitudes pensadas, racionalmente estruturadas. E o ser humano, no pensamento habermasiano, que é o que sustenta a ética do discurso, nós somos atores, o mundo da vida ele é um palco, e neste palco nós interpretamos vários papéis. Tá? O papel do agressor, o papel da vítima. O papel de pai, o papel de filho. Sim, eu não falei jogo da vida, eu falei, Daniel, mas pode ser interpretado como um grande jogo, só que é um jogo que você só sai morto dele. Tá? Você entra contra a sua vontade e você fica nele, de certa maneira, preso o tempo todo. O Habermas ele vai entender o seguinte: como atores, nós temos consciência dos nossos papéis sociais. E desses papéis sociais que nós vamos ter consciência, nós vamos orientar o nosso comportamento para tentar alcançar dois objetivos, ou alcançar ora um objetivo, ora outro objetivo. O primeiro objetivo que nós vamos tentar alcançar como sujeitos racionais é o sucesso. Sucesso aqui seria o êxito na nossa ação. Tá? Então, por exemplo, eu preciso lavar roupa. O êxito na ação de lavar roupa é ter uma roupa higienizada, ter uma roupa limpa, né, de resíduos sólidos ou líquidos, e uma roupa novamente
em condições de ser utilizada. Então, eu vou buscar agora, já que eu já tenho esse objetivo claro em mente, eu vou buscar mecanismos que me possibilitem que eu execute essa ação. Então, portanto, a ação enquanto sujeito no mundo, ela é extremamente instrumental. Porque da mesma maneira que eu posso contratar alguém para lavar minhas roupas, eu posso eu mesmo lavar. Eu posso lavá-la manualmente ou eu posso lavá-las por meio de máquinas. Se eu estou lavando eu mesmo, pessoalmente, de forma manual ou por máquinas, eu não estou interagindo com as outras pessoas, embora eu esteja no mesmo mundo que as outras pessoas, e as minhas ações, mesmo instrumentais, vão ter impacto na vida das outras pessoas, tá? Porque, por exemplo, aonde eu vou jogar a água emprestada desse processo de lavagem de roupa? Aonde eu vou comprar quais sabonetes ou sabões amaciantes e produtos químicos eu vou comprar? Né? De que marca? Essa marca, ela interfere ou não no meio ambiente, né, no futuro das pessoas. Então, tudo isso, mesmo que eu esteja praticando uma ação instrumental, isolado das outras pessoas, racionalmente ainda posso me preocupar com o impacto da minha ação no mundo, tá? Então, ela é uma ação racional, mas ela é instrumental porque eu não preciso de interagir com outras pessoas. A ação orientada para o sucesso, mas estratégica, né, é aquela ação que é uma ação social, porque eu tenho que interagir com outras pessoas, mas que a minha interação com essas pessoas ela é voltada para levar vantagem em cima do outro, tá? Então, eu adultero, por exemplo, a quilometragem de um veículo, né, que eu pretendo vender, e convenço por meio do uso linguístico e por meio da comunicação uma pessoa que é o suposto comprador de que eu quero vender um carro mais novo, uma quilometragem do que ele de fato tem, para conseguir um valor melhor. Se eu conseguir convencer o outro, eu alcancei o sucesso, porque o meu objetivo aqui, o sucesso aqui, é a venda de um carro, obtendo o maior lucro possível, mesmo que para isso eu tenha que enganar alguém ou outra pessoa. Então, vou usar de estratégia, tanto linguística quanto de maquiagem ali no veículo para poder alcançar o meu êxito. É óbvio que ações estratégicas, assim, elas, por pressuporem a mentira, elas são antiéticas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer pergunta pode fazer, gente. Aqui vocês nem precisam me perguntar, bom, uma ação estratégica ela vai ser antiética? Vai. Por quê? Porque ela pressupõe que eu estou enganando a outra pessoa, sempre. Ela pressupõe que, de alguma maneira, eu não estou sendo sincero com com os termos da negociação, tá? Não é à toa aqui que a relação de consumo ela é protegida pelo direito como tratando o consumidor como um sujeito vulnerável e dando mais responsabilidade à pessoa que vende, à pessoa que fornece determinado bem ou serviço, porque essa pessoa que vende, ela tem por obrigação conduta correta. Ela tem que ser extremamente honesta. Então, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor ele vem exatamente para evitar
que o vendedor de carros, a loja que vende o carro, ou a fábrica que o vende, ela engane o cliente, porque ele é o vulnerável aqui na história. Tá? Então, assim, ainda seria crime de estelionato se o vendedor estivesse fazendo isso, mas para ele já não compensa, porque já está plenamente estabelecido que isso é uma relação complicada. Então, mas o caso lá do Celso Russomano é diferente, né? O Celso Russomano, ele não é defensor do consumidor, ele humilha quem não tem a responsabilidade, né? Ele humilha os meros vendedores, né? Ou caixa de supermercado, ou seja, ele humilha pessoas tão pobres quanto as que estão buscando ajuda nele, né? Então, eu não sei, acho que é meio complicado. Então, eu posso agir de maneira instrumental quando eu não estou me comunicando com outra pessoa, nem por meio de tecnologia assistiva, como a gente está agora, tá? Tecnologia da comunicação, né? E eu posso agir de maneira orientada para o sucesso e ser uma ação social, né? Quando eu estou tentando levar vantagem sobre uma determinada pessoa. Essa vantagem estratégica ela pode ser subliminar, como aqui no exemplo, mas ela pode ser supreliminar, no sentido de ser um assalto, por exemplo. Eu anunciei um assalto, eu não estou entrando num acordo com a pessoa, eu estou ameaçando ela. Então, vocês podem observar, sempre quando houver a vantagem de um sobre o outro, vai ser considerado uma ação estratégica e, portanto, antiética, tá? Mesmo que o outro entenda com todas as letras aquilo que eu estou falando, estou apontando uma arma para a pessoa e falando, isso é um assalto, me passa tudo que você tem, né? Ainda assim é uma ação estratégica e toda ação estratégica ela tende a ser antiética, 99% das vezes. Daniel, é um acordo. Você dá, não tem acordo, Daniel. Ali só tem opressão. Se houver opressão, não tem nem deliberação. Agora, existe um segundo tipo de ação, né, racional, orientada para o entendimento, que a gente vai chamar de ação comunicativa. Esse agir comunicativo ele é um agir social, tem um objetivo, óbvio que tem, né? Tem um telos, tem uma meta, uma finalidade, porém, essa finalidade só se chega através do acordo, Daniel, com outra pessoa. Aí eu utilizei ali o exemplo para ficar bem claro, o pedido de casamento, tá? Porque como que eu vou me casar com alguém que não aceita se casar comigo? E, ao mesmo tempo, conseguir ser feliz no casamento. Tá? Se, porventura, ela aceitasse casar comigo, ou ele aceitasse casar comigo. Então, tem que buscar, assim, ver que quando, às vezes, a gente busca, eu preciso que o outro faça um determinado trabalho para mim, porque eu não consigo fazer sozinho. Vamos supor, preciso lavar roupa, mas eu não sei lavar roupa e contrato alguém para lavar roupa para mim. Eu e essa pessoa estamos estabelecendo um acordo, tá? Estamos celebrando um acordo, mesmo que não tenha nada assinado, é um acordo de trabalho. E o acordo de trabalho pressupõe a honestidade das duas partes. Eu devo pagar um salário digno e ela deve executar, ou ele deve executar o trabalho da maneira para a qual ele foi contratado, tá? Porque a partir do momento em que um não explora o outro, mesmo que exista relação de empregabilidade ali no meio, portanto, uma relação mercantil, a gente pode estabelecer que não há um comportamento estratégico, e sim um comportamento comunicativo, orientado pelo ou para um entendimento que busca um determinado fim, que é as duas pessoas estarem satisfeitas
com o acordo celebrado e estarem cumprindo o acordo celebrado. O Daniel me perguntou se isso seria racional ou social. Ambos, Daniel. Porque, na verdade, a ação social, seja ela estratégica ou comunicativa, ela é um desdobramento da ação racional, tá? Por quê? Porque você só fala e só se comunica com outra pessoa se você tiver racionalidade, tá? Racionalidade aqui implica saber o que você está falando, saber o que você quer e também saber com quem você está falando e saber que ela está entendendo o que você quer, ok? Então, aqui é você também ter metas, né, a cumprir, objetivos a cumprir. Uma relação de aprendizagem, como nós estamos tendo aqui, ela é uma relação que pode ser ou deveria ser comunicativa. Na visão do Habermas, no mundo da vida, só deveria imperar como máxima a ação comunicativa. A ação estratégica, aqui, a ação social estratégica, ela é um desvirtuamento da comunicação. Então, toda vez que a comunicação ela se distorce, ela vai gerar ondas de violência, e essas ondas de violência vai provocar um conflito, e esse conflito, em determinado momento, vai necessitar da intervenção ou do Estado, ou um momento de pausa nas ações das pessoas, para que elas tentem restabelecer os acordos de convivência, certo? E aí é nesse momento em que eu preciso dar uma pausa nas minhas ações no mundo da vida, porque o conflito gerou uma violência tamanha, ou a violência gerou um conflito tamanho, que já não existe mais uma confiança mútua. Não existindo mais confiança mútua, a única maneira de restabelecer essa confiança é por meio de um novo acordo, é por meio de uma nova negociação entre as partes em conflitos. Tá bom? E é aqui que entra a ética do discurso. Tá? Obviamente, gente, o que eu vou falar aqui sobre a estrutura da ética do discurso serve lá para as ações sociais, para quando vocês estão interpretando o papel de bons filhos, bons alunos, bons pais, bons cidadãos e assim por demais, né? Mas também serve no momento do discurso, no momento do debate que busca estabelecer um acordo ou uma norma, tá? Primeira pretensão quando eu falo com vocês é a da inteligibilidade, ou seja, eu quero, eu preciso, eu necessito que vocês entendam aquilo que eu estou falando. Então, eu preciso falar a mesma língua que vocês. Não estou, obviamente, falando só de língua portuguesa. Eu estou falando que a gente tem que atribuir às mesmas palavras, aos mesmos termos, os mesmos conceitos. A gente tem que se comunicar, porque não adianta nada falarmos a mesma língua portuguesa, mas não falarmos o mesmo idioma, né? Ou seja, cada um fala um idioma ou ou conversa como se fossem indivíduos que não se interligaram por meio do diálogo. Eu diria, talvez, todos os pensadores, quando eles querem falar com o público em geral, chamado de filosofês, né, o biologês. Então, a gente vai ter sempre assim, o idioma do gueto, né? E o idioma que nós falamos com todas as pessoas comuns, né? E todos nós somos comuns em determinado momento, tá? Dentro de um diálogo. Então eu tenho que buscar a inteligibilidade, falar a mesma língua que o outro, o mesmo idioma,
Eu tenho que buscar a verdade, ou seja, aquilo que eu falo tem que ser percebido pelo outro no mundo físico ou no mundo social como uma informação que pode ser verdadeira ou falsa e que possa ser analisada no discurso ou pós-discurso como verdadeira ou falsa. E aí, se eu tenho consciência de que aquela informação é verdadeira, eu tenho que transmiti-la para o meu ouvinte de tal maneira que seja. Então, por exemplo, se eu estou pedindo uma pessoa em casamento, eu tenho que ter a real intenção de me casar com ela e eu tenho que estar desimpedido para que eu possa casar com ela. Não adianta eu ser já comprometido com outra pessoa e pedir alguém em casamento. Tá? Aí falta tanto verdade, porque eu não vou conseguir concluir o ato sem ferir alguma lei, e vai faltar também a sinceridade, a pretensão da honestidade, tá? E aí eu não concluo o ato do casamento, então vai faltar normalidade ou correção. Então toda vez que eu falo algo que falta verdade, falta sinceridade, não vai ser, eu não posso realizar, né? Por exemplo, um vereador que promete que vai aumentar o efetivo da polícia militar. É impossível, tá? Mesmo que ele esteja falando algo que lhe seja sincero, porque a falta de conhecimento dele faz com que ele acredite que realmente ele possa aumentar o efetivo da polícia militar. Mas falta verdade e normatividade ou correção, porque quem aumenta ou diminui o número de policiais militares é só o Poder Executivo do Estado. E o Legislativo só autoriza. O Legislativo, que eu estou falando, deputado estadual, ele só autoriza. Porque quem paga o policial militar não é o prefeito, não é o município, quem paga é o Estado, tá? Então, no final das contas, sai contribuinte, mas não importa, é o contribuinte estadual, não o contribuinte municipal, embora sejamos sempre a mesma pessoa. Aqui, a título de exemplo, tem essa charge que eu encontrei, onde tem lá o indivíduo que tirou 0 na prova de filosofia, ou 0 de média em filosofia, e aí ele usa latim, né? Repetitium est mater studium, né? Ou seja, é por meio da repetição que se chega ao conhecimento. Né? Não, não é uma indireta não, Daniel. Foi assim, algo que eu achei interessante em pegar aqui, porque, de certa maneira, se o pai não fala latim, e parece que não, né, falta a inteligibilidade. Falta a inteligibilidade. Falta a verdade? Acho que não. Porque a repetição, de fato, é a mãe da perfeição do próprio estudo, né, do aprendizado. Né? Mas falta sinceridade, falta correção, porque não foi nesse sentido que a frase latim é colocada. A repetição aqui não é repetir de ano, mas é repetir o processo, né, que me fez não alcançar o êxito. Então, quer dizer, há uma avaliação, né, a gente não poderia interpretar nunca uma avaliação como resultado cabal e definitivo se vocês estão prontos ou não, mas de todo um processo. Se vocês vão mal numa prova, a culpa é minha também, não é só de vocês. Né? Porque, de alguma maneira, eu não consegui ser entendido por vocês. Ou eu me fiz, de certa maneira. Pode ser, Henrique, essa questão de pensar à frente do seu tempo.
A problemática toda tá que se você pensa demais na frente do seu tempo, você esquece as pessoas que estão do seu lado, né? Então sempre tem essa problemática. Acho que vale para o filósofo, mas não vale para o professor de filosofia. Bom, em relação a dois princípios que compõem a estrutura, eu tenho o princípio da universalização, e aqui eu tenho que pensar no imperativo categórico kantiano. Aquilo que eu proponho para o meu ouvinte, ou proponho como um acordo, tem que ser um acordo que qualquer indivíduo na espécie humana aceitaria. Então, por exemplo, no nosso direito, a gente não pode fazer autocomposição de todos os direitos, só dos direitos alienáveis, ou seja, daqueles que podem ser vendidos ou trocados, tá? Ou doados. Eu não posso, por exemplo, por meio da autocomposição, abdicar do meu papel de pai. Esse é um direito e um dever indisponível, ou seja, eu não posso deixar das minhas filhas, mesmo mesmo estabelecendo ali uma guarda unilateral para minha esposa em troca de não pagar pensão alimentícia para as minhas filhas. Uma que esse direito não é, o direito da pensão alimentícia não é da minha esposa ou da minha ex-esposa, seria somente das minhas filhas. Então, eu não posso abrir mão do direito de ser pai, nem elas do direito de serem filhas. Tá? Então, não adianta estabelecer um acordo para abrir mão de certos direitos que são considerados indisponíveis ou inalienáveis, segundo o nosso próprio direito. Então, por exemplo, eu não posso me escravizar. Tá? Por quê? Porque se todo mundo pudesse se escravizar, nós teríamos uma sociedade de escravos, mas teríamos um grande problema. Não teríamos mais nenhum senhor escravo. E, portanto, uma sociedade de escravos sem um soberano não existe. Como falaria um padre, inexiste. Né? Eu vou interromper por aqui a aula, que vocês têm mais coisas para fazer, mas eu vou só terminar a gravação aqui do discurso e da situação ideal de fala, e aí depois vocês retomam lá esse finalzinho da aula, beleza? Só para não ficar meio que perdido para a semana que vem. Então, só se despedem de mim aí no chat, para que eu possa lançar a presença ali de vocês, a nota de vocês. Até mais, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Adoro vocês. De coração. Bom, então o princípio da universalização é tudo aquilo que se diz ou que se pretende dizer tem que ter uma validade universal. Né? Tem que ser, primeiro, um direito que eu possa negociar, e segundo, se não for um direito que eu possa negociar, eu tenho que ter representantes, né, das pessoas que estariam abrindo mão desse direito, né, ou diminuindo esse direito. E aí, esses representantes, obviamente, a gente estaria falando de Ministério Público para cuidar das crianças, para cuidar dos interesses da criança. A gente estaria falando de organizações não governamentais participando do discurso. A gente estaria falando de organizações religiosas também, né? Porque vamos imaginar que a gente esteja discutindo sobre o aborto. A organização religiosa ela tem o direito de opinar, né? Mas também ela tem um dever de contribuir para que aquilo que seja decidido, né, pela maioria
seja o que racionalmente é o melhor. Não porque não pode fazer um discurso aqui apelando para pecados mortais, mas tem que fazer um discurso racional, né? Apelando para o bom senso dos participantes, ok? Então, a universalização é aquilo que você pretende, aquilo que você fala, tem que estar, tem que ser inteligível, tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, tem que ser correto, mas também tem que ser universalizado, tem que valer para todo mundo, não pode ter exceções. Vale inclusive para você. E o discurso é que você não vai tomar uma decisão unilateral. A decisão ela é multilateral, porque ela envolve mais pessoas do que, de fato, são ali os participantes. Então, todo mundo que precisa ser ouvido deve ser ouvido. Né? E todo mundo que tem algo a acrescentar, algo a contribuir, não pode ser silenciado, certo? Não é o problema de não fazer parte no processo específico, mas se a decisão ela vai interferir, mesmo que indiretamente na minha vida, na minha forma de viver, eu também tenho o direito de participar dessa tomada de decisão, tá? E aqui a charge lá do PIO, né, onde há uma conversa ali, onde há uma pretensão universal de que o ano seja bom, uma pretensão das pessoas, também do próprio ano de que as pessoas sejam boas com ele, ou seja, uma reciprocidade aqui. Então, não vou falar de universalização unilateral, eu vou falar de uma universalização de mão dupla, tá? E, por fim, o último estágio a da estrutura, é a situação ideal de fala, onde o tempo de fala para todos os participantes deve ser o mesmo. Mas é óbvio que respeitado sempre o nível de contribuição que cada um possa dar. Tá? Então, quando cada um pode dar uma contribuição adequada, né, de acordo com a sua experiência, sua expertise, né, seu nível de saber da essas pessoas devem e podem participar. Tá? Aqui, para discutir, por exemplo, uma questão de aborto, eu não vou trazer apenas o jurista ou o cientista. Eu vou trazer a mulher, eu vou trazer o homem, eu vou trazer o padre, o político, o médico, os defensores do direito das crianças, do nascituro, todo mundo, para que nós possamos chegar num acordo e num consenso de que, enquanto sociedade, se nós vamos apoiar a descriminalização, por exemplo, da prática do aborto, ou se nós vamos continuar criminalizando. E quem serão criminalizados? Será criminalizada a mulher que pratica o aborto e também as pessoas que as incentivaram e procedimentalmente falando, praticar, realizar um aborto, né? Ou eu vou punir apenas as pessoas que instrumentalizam o aborto, ou só a mulher, né? Eu vou negar assistência, ou vou dar assistência, como que vai ser essa situação na vida das pessoas. Aqui, obviamente, não se busca que um juiz decida o que deva ser colocado. Tudo bem, Pedro, já liberei o pessoal. Bom fim de semana. Aqui, eu estou querendo dizer que quem vai decidir é todas as pessoas que, direta ou indiretamente, possam ser afetadas pelo teor do acordo assinado
e, obviamente, esse acordo assinado, embora ele seja universalmente válido, ele é só válido durante o período de vigência dele, ou seja, de rediscutir o acordo firmado ou estabelecido, tá? Então aqui eu não estou falando de uma universalização ad infinito, eu estou falando de uma universalização com término, tá? É universal enquanto dura, tá? E vai durar enquanto não houver a necessidade de rediscutirmos um determinado assunto. E quando vamos rediscutir? Sempre quando houver uma linguagem distorcida, ondas de violência, gerando novos conflitos, e desses novos conflitos, a desinteligência, usar uma linguagem policial, a desinteligência entre as pessoas no mundo, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Quem não pôde acompanhar a aula em momento algum, vocês vão me explicar por que eu coloquei ali como fundamento da ética do discurso a ação racional e a ação social, como estrutura as pretensões, os princípios e a situação ideal de fala, e como depósito ou repositório das discussões que vão corporificar, vão dar conteúdo à estrutura da solução de conflitos, que é a ética do discurso, estabelece como esse repositório, o depósito, o mundo da vida. E se o mundo da vida ele pode ir além de ser um mero depósito ou repositório de assuntos detalhados e discutidos no processo discursivo, que é a própria ética do discurso. Tá? Essa é a atividade de vocês. Agradeço a todos que puderam participar, agradeço a você que está assistindo e interrompo aqui a gravação. Bom fim de semana a todos.